Shalom, queridos. Hoje, 15 de julho de 2025. Hoje é uma terça-feira, que é um dia que eu atendo aqui no consultório, manhã e tarde. Por isso, e agora eu ainda vou descer para a academia, por isso, desculpem, a minha avaliação dos provérbios de hoje será mais curtinha. A de ontem foi longa, que eu tinha muito tempo, hoje vai ser curtinha. Provérbios 15, eu vou ler os versículos 1 e 4, porque ambos se referem à utilização da nossa boca. Alguns dias atrás, nós já tivemos uma avaliação dessa e, como nós já sabemos, a nossa boca é de suma importância, tanto no relacionamento com as pessoas, quanto na hora em que nós vamos utilizar para resolvermos problemas. Diz assim, Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vou ler de novo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Vou ler outra vez. A língua serena é árvore de vida, mas a palavra perversa quebranta o espírito. No primeiro deles, o Senhor está nos falando de um momento em que nós estamos junto de alguém que está irritado, zangado. É um momento de conflito, onde há furor, onde há ira. Aí o Senhor diz assim, a resposta branda desvia o furor, quer dizer, a outra pessoa que estava cheia de furor, com razão ou sem, mas ela estava muito zangada, aí o Senhor diz, esse interlocutor que está percebendo que o outro está zangado, furioso, essa pessoa deve usar uma palavra branda. Essa palavra branda desviará o furor. Ou seja, se o outro que estava zangado vai dirigir um furor para mim, quando ele me ouve com uma palavra branda, aquilo que estava nele para dizer para mim de raiva, de zanga, a Bíblia diz, aquele furor vai ser desviado, porque aquela palavra branda é como se fizesse alguma redução no nível de zanga, de chateação. Em contrapartida, a palavra dura suscita, estimula, faz aparecer ainda mais ira. Queridos, eu sempre gosto de trazer a palavra de Deus para o nosso cotidiano, porque eu digo a Bíblia que ela aqui são letras num papel, embora saibamos que aqui é uma pessoa, é Jesus dizendo o meu jeitão de funcionar no planeta é este aqui. Diante de conflitos, ao invés de você dirigir palavras duras, que com certeza piorará o conflito, você deve usar uma palavra branda. E aí, como eu estava dizendo, o cotidiano não é simples, queridos. No momento em que você dirige para mim uma palavra dura, não é simples eu agora querer dirigir a você uma palavra branda, doce. Por exemplo, quando você vira alguém chateado, nervoso, é uma palavra que não seria dura, mas que é uma palavra imprópria. É você dizer, você está nervoso, hein? Gente, se a pessoa já está nervosa, não diga isso para ela. Vai piorar. Primeiro porque ninguém gosta de ser chamado nervoso. Você gosta? Eu não. Segundo, que a pessoa pode nem estar percebendo o quão nervosa ela está, e isto é ruim para a imagem dela. Esse não é o momento para dizer que ela está nervosa. Há algumas pessoas, principalmente evangélicos, que
que aí diante do outro que está nervoso, agitado, a pessoa diz: a paz, irmão, a paz. Queridos, isso nunca foi uma resposta branda. Essa resposta irônica, essa resposta vai deixar que o outro se arme mais, porque com essa expressão, a paz, irmão, essa palavra vai dizer, você não está com paz. Então, essa não é a forma de Jesus, esse não é o jeitão de Jesus. Como seria mais ou menos o jeitão de Jesus e que eu, Ivone Chagas, preciso aprender e continuar melhorando? Porque não é simples. Na hora que o outro vem zangado, é como se nós nos deixássemos ser contaminados pela zanga da pessoa e nós também queremos devolver zangados. Como seria uma resposta branda quando o outro está irritado conosco? Seria dizer: eu sei que esse momento está difícil, vamos ver como nós podemos resolver. Quer dizer, eu não acusei o outro, eu não o descaracterizei dizendo você está muito nervoso. Seria dizer algo que eu gostaria de ouvir se eu fosse a pessoa que estivesse zangada. Aliás, este é um marco da Bíblia, é considerado como se fosse o centro da Bíblia. Mateus 7, o Espírito Santo me lembra coisas que eu não estava preparada na hora para... Não tinha pensado que eu ia precisar desse versículo, mas eu vou procurar. É o centro da Bíblia, que é Mateus capítulo 7. Eu vou procurar só o versículo, vou ver se eu acho. É dito, pronto, capítulo 7 de Mateus, versículo 12, o cerne da Bíblia diz assim: tudo quanto quereis que os homens, que as pessoas vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ora, se eu, quando estou nervosa, não quero que você diga: Ivone, você está tão nervosa, ou que você me diga: a paz, minha irmã, eu não quero ouvir isso. Eu gostaria que você me dissesse algo como: Ivone, vamos sentar ali para conversarmos? Ou eu acho que eu disse alguma coisa para você que eu não deveria ter dito, e aí eu estou pondo culpa em mim e não no outro que já está chateado. A Bíblia diz: tudo quanto vós quereis que os homens vos façam. Então nós avaliamos. Se fosse eu que estivesse irritado, eu gostaria que a pessoa me dissesse: você está nervosa? Não. Eu gostaria que a pessoa me dissesse algo do tipo: nós podemos conversar sobre isso depois, digamos. Aí eu não acusei a pessoa. Bem, queridos, é muito fácil saber o que dizer à pessoa que está irritada. Por que é muito fácil? Porque, segundo Jesus, é só nós nos colocarmos no lugar da pessoa e pensarmos: como é que eu gostaria de ser tratada nessa hora em que eu estou tão irritada? Pronto, Jesus diz: todo mundo sabe, pois assim é. O que você deseja que o outro lhe faça quando você está irritado, faça com esse que está irritado com você. Volto a dizer, queridos, o que eu estou dizendo para vocês é um discurso muito fácil de eu falar para você, e é um discurso que não é tão fácil de eu experimentar na hora em que o outro vem chateado comigo. Até porque eu penso que nós andamos muito corridos ou sem atentarmos direito para as coisas, porque se nós andássemos um pouco mais devagar ou não tivéssemos tanta pressa para responder, quando alguém dissesse: puxa vida, tal, dissesse assim, me mostrando que ele está irritado, que ele não gostou do que eu fiz, se eu fosse um pouco mais devagar, me daria tempo para eu processar assim: essa pessoa está zangada comigo. E se eu estivesse zangado com ela, eu gostaria que ela não me dissesse palavras duras nem agressivas. E assim, eu digo, o jeitão de Jesus é:
Quando o outro vem irritado, eu devo dirigir para ele o quê? Uma palavra branda, suave. Seria, numa linguagem comum, seria uma água fria nesse momento em que o outro está me mostrando que ele está em plena fervura. E o versículo 4 diz: a língua serena é árvore de vida, árvore de vida. Mas a língua perversa quebranta o espírito. Quebranta, irmãos. Quebrantar é quebrar e quebrar e quebrar. O Senhor diz: é possível nos relacionamentos nós vivermos quebrantando o espírito do outro que nós dizemos que amamos, do outro que nós dizemos que é nosso irmão, é nosso parente, nós gostamos tanto de conviver com esta pessoa, porém, muitas vezes a nossa língua não é serena. E volto a dizer, isso não é fácil. Não é fácil porque quando o outro vem para mim, dizemos assim, com 7 pedras na mão, nessa nossa velocidade de talvez querer nos defendermos, nós já nos preparamos assim e já pegamos as nossas espadas. Ele vem com pedra e eu vou com espada. E aí, queridos, a resposta branda desviou o furor. A língua serena é árvore de vida. Imaginemos quanto nós podemos levar, imergir a nossa vida, o nosso cotidiano, com saúde mental. A palavra que deve sair dos meus lábios, principalmente nesse momento que o Senhor está dizendo aqui, tem conflito no pedaço. E conflito nós poderemos ver tanto pela face do outro que já vem assim, de um jeito que não é amigável, nós sabemos, lá vem bomba, ou se o outro já vem dizendo coisas desagradáveis. Então dá para nós já sabermos que o outro está enfurecido, está irritado, está zangado. E aí o Senhor deseja que nós desenvolvamos dentro de nós, na nossa cabeça, a capacidade de lembrar, de pensar, esta não é a melhor hora para eu entrar no embate, para dizer minhas coisas negativas. Seria a hora de dizermos como Davi pediu ao Senhor: Senhor, põe uma guarda na porta dos meus lábios. Uma guarda na porta dos meus lábios é, por exemplo, como dizem alguns bons, dizem assim: enche a boca de água, porque aí você não vai dizer algo impróprio, senão a água vai espirrar. Porém, há momentos em que inesperadamente o outro apareceu diante de nós, de surpresa, dizemos de supetão, nós não esperávamos, e o outro já chega dizendo algo assim: por que foi que você bebeu todo o meu suco que estava na geladeira? E eu nem esperava, eu nem sabia que ele estava ali na cozinha. E é tudo muito rápido. E sendo tudo muito rápido, obviamente nós vamos ter que desenvolver dentro de nós também essa capacidade de agilização da minha resposta, que não seja movida pelo desejo de vingança. Você me agrediu, eu também vou lhe agredir. Pelo desejo de dar uma resposta que, digamos, será mais adequada fora do jeitão de Jesus. Eu quero salientar para vocês, eu também sinto dificuldade nisso que eu estou falando para vocês todos. E esse é um versículo que eu digo e digo e digo. O que é dizer, dizer e dizer? O nosso cérebro funciona com repetições. Nós sabemos disso quando nós vamos aprender alguma coisa. Meu sobrinho neto me ensinou outro dia como é que corta vídeo. Mas eu não cortei. Quando foi o próximo vídeo para eu cortar? Quem disse que eu sabia cortar? Mas se eu cortasse, então meu cérebro, ele absorve aquela informação. E aí, vai ficar fácil de eu repetir, porque eu automatizo. Assim como quando nós entramos no carro pela primeira vez para a aula de motorista,
Como é difícil, são muitos elementos que nós temos que prestar atenção. O retrovisor da direita, o do fundo, o freio, o acelerador, o transeunte da frente, as motos que passam do lado. São muitos elementos. Mas depois, quando nós vemos peritos motoristas, nós vemos que eles conversam, bate-papo e vão fazendo. Por quê? Ali nós dizemos, não há mais necessidade de pensar. O cérebro já está com aquele pensamento internalizado, automatizado. Aí a Bíblia diz, medita na lei do Senhor dia e noite, dia e noite, dia e noite. E principalmente nas passagens ou nos grãos. Vocês sabem que eu chamo a Bíblia de comida, né? Os grãozinhos de trigo. Esse capítulo 15 de Provérbios, versículo 1, é um grão de trigo para me alimentar em relação a quê? A responder brandamente, mesmo em meio ao conflito, mesmo em meio a algo que eu ouvi e não gostei. E eu sei, Ivone, que eu vou precisar comer mais grão de trigo, porque na hora do conflito, que eu já avizinho lá longe, dá tempo de eu me preparar. Mas quando ele é inesperado, assim, rápido, então é como se isso ainda não tivesse automatizado em mim. E eu estou sabendo, então, que eu preciso meditar mais. Provérbios 15, uma resposta branda desvia o furor. Viu, Ivone? A resposta branda desvia o furor. Viu, Ivone? O jeitão de Jesus diante de um furioso é resposta branda. E a outra, a língua serena e árvore de vida. Queridos, mas a perversa quebranta o espírito. Muitas vezes, nos ambientes familiares, há algumas pessoas que elas nem se apercebem de quão ferina é a língua que elas possuem. E ainda que elas não levantem a voz, elas se utilizam de gracejos que irritam o outro, ou de indiretas. E se eu vejo que alguém está irritado e eu digo, como ele fica nervosinho, olha, eu estou rindo, eu estou usando diminutivo, não parece uma palavra dura, não parece uma palavra perversa, mas como ela desqualifica o outro, ainda mais o outro que está num momento de crise para ele, de irritabilidade, então essa brincadeirinha aqui é uma brincadeira que se enquadra dentro dessa classificação. É uma língua perversa. Se você sabe que a outra pessoa não gosta, quando você diz, você, não vou dizer nessa entonação de voz, você está agora com o cabelo desalinhado, digamos, de manhã cedo você ainda não pintou o cabelo. O outro sabe que você não gosta, que se faça referência disso. Aí você que sabe que o outro não gosta de ouvir, que o cabelo dele está desalinhado, aí você diz numa brincadeira perversa, que cabelinho, hein? Olha, é diminutivo, o tom de voz parece de brincadeira, a expressão facial é de brincadeira, mas é uma língua perversa, porque você leva para o outro algo desagradável. A Bíblia diz, você quebranta o espírito do outro. E aí, muitas vezes, nos ambientes familiares, pessoas que gostam de se utilizar de diminutivos desqualificadores, mas no diminutivo, que parece que não fez mal, ou gostam de fazer brincadeiras que o outro já disse, eu não gosto. Então, claro que esse ambiente familiar vai ficar tenso, e quando a vítima que ouviu o diminutivo desagradável, que cabelinho, quando essa vítima se defende com a reclamação, esse perverso de língua, este ofensor, diz assim, gente, mas é só uma brincadeirinha. Queridos, brincadeira só deve ser feita se ela levar para o outro um prazer. Se o outro gostar daquela brincadeira, repitamos a brincadeira. Mas se o outro fechou a carinha dele, significa que ele não gostou da brincadeira. Se o outro,
quando eu brinquei, o outro reagiu de um modo que eu vejo com clareza que ele não gostou, por favor, por que é que nós, com 30, 40, 60 anos, aí eu gosto de dizer, com nas nossas mesas de trabalho, né? Assim, dizendo, eu sou gerente não sei das quantas, nós com isso tudo, com a certidão de nascimento dizendo que nós já somos adultos, nós ainda continuaremos brincando com o outro que já nos disse que esta brincadeira não chega a ele de modo saudável, como uma brincadeira prazerosa. Aí eu pergunto, por que você quer ser perverso com o seu colega, com o seu cônjuge, com o seu filho? Ele já lhe sinalizou, e isso não é brincadeira para mim, isso é uma ponta de espada que você dirige para mim. Então, vamos avaliar o jeitão de Jesus. O jeitão de Jesus é pacificar. E a nossa boca, a Bíblia diz que há muitos, já estudamos esse provérbio, há muitos cuja língua é como ponta de espada. Nós estudamos isso na semana passada. Avalie se quando você abre os seus lábios e você vai emitir o fôlego de vida que Deus lhe deu, avalie se você está usando essa boca para trazer saúde, vida, paz no seu ambiente familiar, ou se quando você abre essa boca, eu ia dizer quinha, mas não é quinha nada, essa bocarra horrorosa de perversidade, se você está gerando conflito no seu ambiente familiar e depois, com um jeitinho que eu chamo carinha de pau, diz assim, mas o que foi que eu fiz? Eu não disse nada, eu só fiz uma brincadeira. Queridos, nós somos adultos, nós sabemos quando nós estamos ironizando, nós sabemos quando nós usamos diminutivo desqualificador, nós sabemos quando nós estamos fazendo uma brincadeira que o outro já sinalizou que ele não gosta. E aí Jesus pergunta, camarada, por que você deseja quebrantar o espírito do outro? Por que é que você tem prazer em fazer uma brincadeira que gera no seu interlocutor uma chateação? Eu quero dizer para você, você tem traços perversos. A sua estrutura pode ser até a neurótica, que é a boa estrutura, e você não tem a estrutura perversa, mas você tem traços perversos, e você precisa cuidar disso, porque a Bíblia diz, cada um dará conta de todo... Eu vou dizer o versículo e depois pego outro. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu ia misturar um versículo com outro. O outro versículo ao qual eu estava querendo me referir é: de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de prestar contas no dia do juízo. Isso também, o Espírito Santo me lembrando, eu não sabia antes, é dentro do Sermão da Montanha, deve ser entre os capítulos 5, não vou procurar agora não, entre os capítulos 5 e 7 de Mateus. O Senhor diz, se você faz brincadeiras que deixam o outro irritado, você vai prestar conta disso, porque o objetivo da nossa relação com o outro ficou horrível. O objetivo da nossa fala com o outro, a Bíblia diz em Mateus 7,12. Ivone, do jeito como você quer que o outro lhe trate, trate ele também. Você gostaria que alguém ficasse ironizando com você? Não? Então não ironize com o outro. Você gostaria que as pessoas usassem diminutivos, aparentemente de brincadeira, carinhoso, mas que atingisse uma área que você não gosta? Não? Aí o Jesus diz, não faça não, criatura, porque isso vai ser uma frivolidade, isso vai ser uma espada no coração do outro. E a Bíblia diz, você vai prestar conta no dia do juízo dessas coisas todas. Então, o Senhor diz, a resposta branda desvia o furor. Lá vem alguém querendo lutar comigo. O Senhor diz, se arme de resposta branda. Já se prepare. E a resposta branda desvia o furor, e a palavra dura, essa é ruim, suscita a ira. Então estamos sabendo
que muitos de nós somos suscitadores, somos fazedores, somos promovedores de um ambiente familiar ruim, doentio, disfuncional, quando nós usamos palavras duras, perversas, ou, e eu incluo nas perversas, palavras que aparentemente, não sendo duras, elas são palavras que o outro já disse, não gosto disso. Ele pode dizer verbalmente, ou ele pode dizer com a expressão, não gostando. Nós sabemos se o outro gostou ou não. Então vamos ficar com a palavra de Jesus, duas delas. A resposta branda desvia o furor. E a outra, há alguns cuja palavra é medicina, nós lemos outro dia, traz leveza para o ambiente. Vamos fazer isso no nosso ambiente familiar. Vamos levar saúde mental para o nosso ambiente familiar. Graça e paz. Até amanhã.